Vamos para mais uma questão da FUVEST. Uma pessoa bebe 500 gramas de água a 10 graus Celsius. Admitindo que a temperatura dessa pessoa é de 36,6 graus Celsius, qual a energia que essa pessoa transfere para a água? Item B. Supondo que essa energia seja totalmente utilizada para acender uma lâmpada de 100 watts, durante quanto tempo ela permanece acesa? Aí os dados da questão o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e ele fala que uma caloria é o equivalente a 4 joules. Bom, primeira coisa é anotar os dados. Então, a massa da água é 500 gramas, a temperatura inicial da água é de 10 graus Celsius, certo? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ele falou que uma caloria equivale a 4 joules. Né? Pronto. Qual a expressão a gente vai usar? A gente vai usar o calor excessivo, né? Porque quando há variação de temperatura, a expressão que nós usamos é do calor excessivo. Então, a quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ou seja, massa vezes calor específico vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui, o que está acontecendo? Quando a pessoa bebe água, o corpo humano vai transferir uma certa quantidade de calor para a água. Então, a água vai aquecer, certo? A sacada aqui é saber qual é a temperatura final que a água vai atingir. Né? Só olhando, a pessoa poderia pensar, eu não sei como chegar nessa temperatura final. Mas a ideia é, a pessoa humana ela vai ser tratada como sendo um reservatório térmico. Ou seja, a quantidade de calor que ela fornece para a água, ela vai ser tal que a temperatura da pessoa permanece constante. Ou seja, a capacidade térmica da pessoa ela é tão grande comparada da água que a pessoa humana é como se fosse uma fonte de calor fixa, né? Ou seja, um reservatório térmico. Então, a temperatura final da água vai ser justamente a temperatura da pessoa, tá? Porque a gente vai tratar que a pessoa ela se comporta como um reservatório térmico. Então, deste modo, a temperatura final da água vai ser justamente 36,6, né? 36,6 graus Celsius. Muito bem, então vamos substituir. A quantidade de calor vai ser a massa, que é 500 gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes 36,6 menos 10, 26,6. Então isso vai dar o quê? Isso vai dar 50 vezes 266, certo? Muito bem. Então, 50 vezes 266, quanto que isso vai dar, né? Isso vai dar 13.300, né? Então isso vai dar 13.300 calorias, né? Então a quantidade de calor é 13.300 calorias. Estou só aqui no 13.300 calorias. Muito bem. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho essa energia agora em calorias, então preciso antes transformar em quê? Transformar em joules. Só que eu sei que uma caloria é em torno de 4 joules, né? O valor exato é 4,18, né? Mas ele arredondou para 4 joules, tá? 4 joules. Então é só multiplicar por 4 que eu tenho um valor aí em joules, né? Então aqui vai ser 13.300 vezes 4. Isso vai dar 53.200 joules. Então, a quantidade de calor é de 53.200 joules de energia que é fornecido para a água, né? Até ela atingir a temperatura do corpo de 36,6 graus Celsius e entrar em equilíbrio térmico com o corpo, né? Muito bem. Então esse é o item A. Vamos para o item B. O item B diz o seguinte: supondo que essa energia seja totalmente utilizada para acender uma lâmpada de 100 watts, durante quanto tempo ela permanece acesa? Né? Bom, eu sei que a energia é potência vezes o intervalo de tempo. Né? Então, a energia, eu falei,
ele está dizendo que toda a quantidade de calor foi usada foi usada, né, para todo esse calor foi usado para essa energia que foi utilizada para acender a lâmpada, né? Toda essa energia, esse calor foi convertido em energia para acender a lâmpada. E eu sei que a potência é de 100 watts. Então, o que é que eu tenho? A energia é 53.200, a potência é 100 e o tempo é o que eu quero descobrir. Então, esse zero corta com esses zeros. Então, o intervalo de tempo é de 532 segundos, né? Bom, se eu dividir isso aqui por 60, isso aqui dá a mesma coisa que 8,86 minutos, né? Então, se toda essa quantidade que ela fosse usada para acender uma lâmpada, essa lâmpada ficaria acesa durante 8,86 minutos, né? Só errei aqui, 8,86, né? 8,86 é o tempo exato, ok? Muito bem, é isso.